voltar à questão das universidades que o Paulo também falou, porque que já foi aqui abordado, e um exemplo que eu de vez em quando falo dele e tenho um problema que é que não sei como é que ele correu no final, portanto não sei qual foi o desfecho, mas por exemplo tão interessante à partida que tenho vindo a partilhá-lo, porque me parece que é de facto bem pensado. Eu lembro de ter falado há uns tempos com uma pessoa da Universidade de Valência e que estavam a preparar um protocolo, aliás tinham já preparado, que é um protocolo que entre o museu e a universidade, e a ideia era congregar várias empresas que trabalhavam na região. Qual era o espírito do protocolo? O espírito era, por um lado, o museu tinha um conjunto, tinha em depósito um conjunto de materiais que não constituíam coleções, que não estavam exatamente estudados ao ponto de ser possível fazer exposições com eles, porque não estavam suficientemente trabalhados. Por outro lado, a universidade tinha um conjunto de pessoas que queriam fazer, enfim, mestrados e fazer a sua investigação. Por outro lado, havia um conjunto de pessoas que trabalhavam, um conjunto de empresas na região. O protocolo era no sentido de colocar em rede estas várias entidades. Ou seja, a universidade dispunha-se, e era isso o seu papel mais interventivo, regularmente incorporar os trabalhos de investigação que estava a ser feita que corria do trabalho das empresas, fazia regularmente encontros, debates, encontros e, portanto, digamos que iam construindo em conjunto esse conhecimento, ao mesmo tempo que ia trabalhando os materiais em articulação também com as empresas e iam depositando no museu, mas já de alguma forma trabalhadas e, portanto, constituídos em verdadeiras coleções museológicas suscetíveis de serem expostas e constituírem base para trabalhos e exposições, enfim, atividades que o museu achasse interessante desenvolver. Isto parece-me que em filosofia, em tese, é particularmente interessante e parece-me que em termos de universidades portuguesas seria interessante também que isto pudesse ocorrer, sobretudo porque, e isso é, enfim, a minha convicção profunda, julgo que todas as pessoas, é que a construção de conhecimento é algo que é particularmente apelativo e, portanto, preenche a vida de uma pessoa em grande parte. E nós temos, desse ponto de vista em arqueologia, a sorte de poder construir conhecimento enquanto trabalhamos e desenvolvemos a nossa atividade cotidiana, às vezes mais, outras vezes menos, mas a verdade é que isso é possível e que é um acrescento que é muito gratificante. E, portanto, poder colocar essa construção de conhecimento o mais possível em rede, o mais possível em conjunto. E se as universidades aí, eu acho que sim, podem e devem, e não falo, enfim, com conhecimento do fluxo de causa, conheço melhor de umas que outras, acho que podem e devem ser chamadas a ter um papel mais ativo. Eventualmente, nós também, as pessoas que estão dentro e que estão fora, podem forçar um pouco isso e, portanto, propor formas de colaboração mais ativas a esse nível, que parecia-me interessante também caminhar por aí. Em relação ao meu estágio, que já tenho, eu isso foi a dizer, não faço mais projetos, e na verdade está na altura trabalhando mudou-se com o nesse sentido e acho que ficou um projeto bastante interessante. Só que identificar o trabalho. Na altura, quando nós decidimos aceitar X estagiários, foi porque vimos que era um número de pessoas a quem nós queremos conscientemente poderíamos dar formação. Não ter rigorosamente no cenário geral alguém que fotocópias a colega e vai no seu tipo. E esse estágio incluía uma coisa que voltando ao início, que era um modelo que seria instaurado, que era precisamente a biologia. Está bem definido. O estudo de emprego poderá ser um caminho por uma razão simples. E infelizmente nós na altura não conseguimos assegurar. Porque isso implica só que a entidade obrigadora só paga sucessivamente a missão. O estudo de emprego praticamente cobria as pessoas e a obrigadora só pagaria a sua missão. Esteve por um filho para ser assinado e chegamos na altura com 4 ou 5 estagiários, mas morreu só na realidade. Mas não quer dizer que essa experiência que na altura se falhada não possa vir a ser aproveitada por outras entidades, seja a legislação, seja empresas do mundo qualquer, porque pode ser um caminho a chegar. Pode e mais deve ser. Só para dizer, em relação a um tema que só agora foi tocado pela Alexandra e que é fundamental, tem a ver com esta história de facto, hoje, agora em português moderno,
parece que existe a constituição de redes e tal. Efetivamente, esta capacidade de pôr um network, portanto, tem esta capacidade de pôr pessoas de instituições diferentes a trabalhar, parece-me que é fundamental. Agora, uma coisa é Alice no País das Maravilhas e outra coisa é o Portugal em que nós vivemos. E eu posso dizer, com uma experiência de 10 anos de emergência e prevenção, mas com uma experiência também equivalente de arqueologia programada, porque quando criámos o Darias também criámos uma associação que teve PNDAs. Posso-vos dizer que no início da nossa atividade profissional nós tínhamos esta ilusão de que quando fizéssemos uma intervenção pela Darias, íamos encontrar as pessoas que estavam a trabalhar em PNTA nessa área e nessa época, íamos conseguir trabalhar com eles, e nunca tivemos um resultado positivo. E também tínhamos a ideia de que quando as pessoas viessem com as suas empresas trabalhar no Paleolítico do Baixo Mondego, a primeira coisa que fariam era contactar com o Miguel Almeida, o Thierry Obrigo, etc., para tentar integrar, e nunca tivemos um contacto. E já nem sequer estou a falar da instituição, que todos aqui, ou muitos aqui sabem que eu tenho alguma dificuldade se me arrepiam um bocado os pelos a falar que é a universidade, que é das instituições mais anquilosantes que a sociedade portuguesa conhece neste princípio do século XXI.